Nós temos 2 cursos de naturologia, agora 100% EAD. Tem um curso 100% EAD, 2 anos, que é um tecnólogo. E o meu curso que eu fiz, ele também é 2 anos. Ele era 100% EAD, mas agora voltou a também ter agora o polo presencial. Então, EAD só tem um, mas esse que tem eu não recomendo. Até mostrei a José na grade curricular, e eu não recomendo porque tem até dança circular. Então, assim, eu não recomendo, né? Então, é melhor você procurar fazer ou esse curso que eu fiz, ou com um curso de naturopatia online, né? Como é o caso da Natofísio, aí com o Dr. Guilherme, ou com outros adventistas, né? Que é 100% online, dá para você fazer 100% online. Tá bom? O João Vaz e outros, a Dilza, tem vários, né? Então é isso aí. Então, eu acho interessante a gente ressaltar que a pessoa precisa, como o Carlos falou, conversar com outras pessoas e para ela entender, e se ela já não souber, né, o que realmente ela procura, o que ela quer. Ela quer ser um naturopata, atuar na área, ela tem interesse em se aprofundar a ponto de fazer uma faculdade, porque pode também fazer outras faculdades na área da saúde que vão agregar bastante, ou se ela quer apenas ter um conhecimento para cuidar da família, que acontece muito, né? Cuidar de si mesmo, entender ali algo mais para si, porque justamente esses cursos de faculdade, né? Já tem aí algumas faculdades comuns, mundanas, que têm cursos que estão chamando cada vez mais atenção, e é bem complicado. Meu marido fez uma graduação em terapias integrativas, inclusive era para ele estar aqui, mas infelizmente não deu, até esqueci de comentar anteriormente. Ele fez uma graduação, porque para o nosso contexto é interessante ter esse título de graduação em terapias integrativas, mas ele falou que uns 40% do curso foi aproveitável, o resto não. Mas também tem essa questão de você já ter um conhecimento antes, prévio, que te ajude a entrar nisso daí e não acabar sendo iludido ali, né, com as coisas. Em compensação, teve coisas assim, aula de farmacologia dele mesmo, de fitoterapia, foi excelente, que até eu assisti junto. Era uma doutora maravilhosa ali, especialista mesmo em fito, incrível. Mas tinha dança circular, tinha constelação familiar, umas coisas bem esquisitas. Exatamente. Esse conhecimento Isso. prévio é Eu muito acho que é o importante. mesmo curso que eu falei, acho que é o que o esposo fez. Mas é isso, é exceção, né? Só se for chamado realmente de Deus. Exato, exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui no grupo do WhatsApp, né? Teve uma pergunta aqui que foi bastante interessante, que diz assim, como empreender na naturopatia vivendo no campo? Essa tem sido, acho que, um desafio para muitos, né? E tem sido o alvo das perguntas aqui do pessoal do grupo, né? Sobre essa questão do empreendimento no campo, né? Muita gente quer ir viver no campo, mas e agora? Eu vou viver do quê? Dentro da naturopatia, é possível? Como que a gente faz isso, né? Só vejo 3 formas. Houve posto avançado de um ministério, você vive no campo, mas vai à cidade de tempo em tempo, seja no ministério ou numa ação individual. E aí você tem uma agenda de pessoas a visitar ou de visitas a receber que vão até você, caso você tenha um consultório. Ou você faz atendimento online, ou você trabalha no centro de vida saudável e as pessoas vão até você e o centro de vida saudável é no campo. Eu não vejo outra forma. Não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que eu não conheço outra forma. Muito bem. Quando você mudar para o campo e planejar ir para o campo, você está preparando um lugar para receber pessoas, porque a orientação de Deus não é fugir para o campo, mas é como o doutor Guilherme acabou de falar, é um centro, uma base de apoio para fazer o que Enoque fazia, voltando para a cidade.
E o que se vai fazer na cidade? Tem algumas linhas de trabalho. A primeira de todas chama-se colportagem. Então, nós vamos oferecer livros de saúde. Quando você vai oferecer livros de saúde, se não tiver uma visão economista, geralmente o estudante ele precisa do compêndio para pagar a faculdade, seja ela de saúde ou de teologia. Mas você pode ser um missionário. Você bate no portão da casa da pessoa na cidade, oferece algo para ela, mas você não é realmente um vendedor. Você está seguindo o compromisso missionário de aproximar-se das pessoas. Então, o livro Obreiro Evangélico diz, o método de Jesus era que nós façamos, aproxime-se das pessoas, atenda às suas necessidades, ganhe a confiança dela, e depois é que você convida para seguir. Então, quando você vai até a cidade, seja num comerciante, ou seja numa casa, e você oferece um livro de saúde, então você precisa saber como atrair essas pessoas com as palavras. Algumas palavras, elas são muito convidativas. O senhor conhece um programa ou remédios naturais para pressão arterial e diabetes? Olha, a pessoa fica super interessada. Aí ela se aproxima ali e tal, você oferece alguma coisa e, de repente, você não vai ser só colportor, como você é um terapeuta, um naturólogo, naturopata, eu estou vendo que o senhor está com a unha com micose. E eu tenho aqui, o senhor já ouviu falar de própolis? Então, isso é muito importante, você viver no campo como uma base, mas Deus quer que salve as cidades. E lá no campo você vai preparar um cantinho para estas pessoas que você abordou na cidade, quando granjear a confiança delas, olha, eu tenho um espaço onde o senhor pode passar uma semana. Funciona como um spa, um retiro de saúde. E você tem um quartinho lá para desenvolver os 8 remédios naturais com ela. Perfeito, Valdo. Ó, ótimas dicas aí para quem está indo para o campo e com a mentalidade correta, né? E saber como administrar bem o seu trabalho e o seu talento. E isso é importantíssimo, né? Muitas vezes a gente vai para o campo com essa mentalidade de estar fugindo, né? E não é nesse sentido. Não é nesse sentido que a gente tem que ir com esse pensamento. A gente tem uma missão muito importante a ser cumprida, né? Primeiro a comissão a nos ser dada foi ir por todo mundo e pregar o evangelho. E a gente está usando os talentos que Deus nos tem dado hoje para alcançar essas pessoas. Aqui tem uma pergunta. Sendo naturopata, eu posso montar dietas para as pessoas? E essa mesma pessoa falou sobre os limites, né? Que é importante, alguém aqui comentou que é importante entender os limites de recomendações. E como que funciona isso, gente? Dá uma segurança, essa questão de regulamentação, que a gente pode estar comentando aqui com o pessoal, para eles terem mais segurança nisso. Gostaria de comentar primeiro sobre essa questão do autossustento, né? O que eu posso estar fazendo? Eu acho que se encaixa tudo, né? Perguntou o Centro de Vida Saudável, mas eu acho que se encaixa tudo. Eu vou dar aqui algumas ideias, só para vocês poderem, quem quiser anotar, né? E, de repente, no futuro, vocês podem fazer. Mas tem vários meios, né? O resumo de tudo é o que o Dr. Guilherme falou. Mas, por exemplo, né? Na parte online, você vai ter cursos, você pode montar um curso online, vender esse curso online. Como o próprio pessoal aqui da Natofísio faz, ou eu também faço, não para formar naturopatas, mas para tratar pessoas que têm gastrite. Você pode vender books, você pode fazer grupos para fazer detox, né?
Você pode montar uma loja de produtos naturais virtual, né? Não sei se vocês sabiam, mas você pode lá ter toda a esteira de produtos naturais e tal, e você vender esses produtos e ter afiliado desses produtos. Você pode ter afiliado dos seus e-books, pessoas que vendem seus e-books, vendem seus cursos. Você pode ser um professor de naturopatia e receber por isso em uma escola missionária, sim, presencial, mas também em uma escola que não seja presencial. Por exemplo, eu dou aula para uma escola lá da Colômbia, né? Que eu consigo dar online. Através de palestras, que as pessoas possam te remunerar pela palestra. Então, assim, são muitas linhas, né? De frente aí, são muitas formas de você fazer, né? Bom, agora indo para a segunda questão, se o naturopata, o naturólogo, se ele pode ou não montar dieta. Bom, eu vou passar a minha visão. Eu acredito que a gente não pode montar dieta no sentido da palavra dieta, porque a palavra dieta pertence à escola de nutrição, certo? É até uma recomendação que eu dou aqui aos naturopatas, que evitem usar o termo dieta, porque isso pertence à escola de nutrição, tá bom? Porém, se a gente for estudar dentro da legislação, dentro das leis que regem a naturopatia, leis do governo, leis do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele tem uma lei em que ele fala que o naturopata pode aplicar na população os princípios da trofologia. O que é trofologia? É educação alimentar. Então, o naturopata, ele pode muito bem pegar um cardápio de educação alimentar e passar para seus pacientes de acordo com a sua visão, que é totalmente diferente da nutrição. A nutrição vai ter um monte de cálculo de calorias, macro, micro, carboidratos, proteínas. O naturólogo não, o naturólogo vai focar na questão da reeducação alimentar, que é uma das 8 coisas que ele trabalha. Então, a alimentação saudável é uma das 8 coisas que ele trabalha. Então, ele vai montar ali um cardápio alimentar, né, para a pessoa, baseado na qualidade do alimento, um alimento que vai trazer ali, né, o efeito curativo, de acordo com a vontade de Deus e tudo mais, a desintoxicação, que é diferente do nutricionista, que foca ali em doenças específicas, cálculos matemáticos, coisas mais específicas, que é outra escola. Então, hoje nós temos pessoas que montam cardápios, naturopatas, né, creio que o nutrólogo, não tenho certeza, que é um médico que faz pós, né, tal, e o nutricionista. Então, naturólogo tem uma visão, o naturopata, nutricionista tem outra. Às vezes, o nutricionista, quando tem essa visão mais adventista da naturopatia, acaba vindo também para essa abordagem mais integrativa, de não ficar focando em micronutrientes, mas focar na qualidade do alimento, né, que vai realmente desintoxicar. E temos o nutrólogo, que também é uma outra abordagem diferente, que foca em suplementação. Então, respondendo a pergunta, nós podemos passar cardápios de educação alimentar? Sim. Agora, dieta, não. Porque a palavra dieta pertence à escola de nutrição. E isso eu falo baseado na lei. Na lei, eu posso depois enviar para vocês no grupo, a lei que fala que o naturólogo, o naturopata, pode sim passar um cardápio baseado com a trofologia, que é o que a gente estuda dentro da naturopatia e da naturologia. Henrique, o doutor Guilherme levantou a mão. Temos um monte de mãozinhas levantadas aqui. Acho que as outras pode começar e depois o doutor Guilherme. Vamos começar primeiro com as damas? Deixar. Eu achei bem interessante o que vocês apontaram sobre a questão de empreender na cidade, né? Fazer exatamente alcançar as pessoas, morar no campo, mas ir para a cidade trabalhar. Mas tem 2 aspectos aí interessantes. O primeiro, que no campo a gente acha que é bem limitado, mas hoje, principalmente quando a gente tem acesso à internet, e vocês já mencionaram aqui, tem um campo muito abrangente, um mercado muito abrangente na internet. E eu acredito que nós, como adventistas, que cremos nas verdades, né, para esse tempo, nós deveríamos aproveitar muito as possibilidades que a internet traz para a gente enquanto a gente pode, porque eu acredito que vai chegar um momento que a gente realmente vai ser censurado. Mas, enquanto isso não acontece, nós deveríamos aproveitar essa oportunidade de alcançar mais pessoas.
Então, existe muitas possibilidades, como o Carlos já falou, outras pessoas já falaram, mas atender as pessoas online, ter cursos, ter mentorias, ter treinamentos, consultorias, algo nesse sentido, ou até mesmo uma escola online. Você pode ter uma escola de culinária online, você pode ter, de aula culinária, você pode ter uma escola de naturopatia online, como tem duas pessoas aqui, dois naturopatas que têm. Então, assim, tem muita possibilidade. E voltando para a parte física, de fazer algo físico, eu acredito que toda pessoa que mora no campo e que entende a importância de morar no campo, deveria, se for principalmente uma pessoa capacitada, né, um naturopata que entende das terapias, receber pessoas na sua casa. Você pode fazer isso. Receber as pessoas na sua casa, ter esse ministério familiar para tratar essas pessoas. Porque, assim, a gente está num lugar mais propício para as terapias naturais. Que é como eu falei no início, o Senhor quer nos levar às origens. Lá na natureza está ali as flores, com os óleos essenciais, está a água, está a argila, está os alimentos naturais curativos, está o ar puro, está tudo, está a luz solar. Então, assim, e a presença do Criador. Então, de uma forma mais específica, né? Então, a gente vê que é o melhor lugar para empreender nessa área de terapias naturais. Então, se a pessoa decide, ela pode ter um ministério familiar ou ela pode ter uma escola de estilo de vida no campo, ela pode ter um centro de estilo de vida no campo. Então, há muitas possibilidades de empreender mesmo morando no campo. E também as possibilidades que vocês falaram de ir trabalhar na cidade. E aí a gente tem todo aquela lista, né, que a Ellen White fala ali, principalmente quando ela fala da colmeia de São Francisco, que ela fala de loja de produtos naturais, restaurante vegetariano, muitas coisas, né? Então, há muitas possibilidades. Então, eu até separei algumas coisas aqui para a live de hoje e eu fiquei com medo, assim, né, de me empolgar e aí acabar não dando tempo de falar muita coisa, né? Se bem que o Carlos... O Carlos falou que vai até meia-noite, então... Pois é, eu ia falar isso. Se bem que o Carlos colocou lá no grupo que vai até meia-noite. E olha, deixando aqui de lado essa questão que a gente sabe, né, do sono e tudo mais, da importância, mas realmente, quando a gente fala de algo que, para mim, não é só uma coisa que eu gosto, isso é a minha vida. Desde que eu era criança, eu já tinha um gosto imenso pelas coisas naturais, saudáveis, sem saber que existia naturopatia, sem saber de obra médica missionária. Meus pais não tinham, assim, aquela alimentação muito errônea, mas comiam carne, bebiam refrigerante numa festinha, uma coisa assim, sabe? Não comprava em casa, mas eu sempre tive esse gosto pelo natural e cresci com isso dentro de mim. Então, eu falo que a naturopatia estava dentro de mim desde criança. E aí, quando eu saí da escola, já fui para uma escola missionária e até hoje eu vivo disso, eu vivo para isso. E é algo assim que realmente mexe bastante comigo, porque não consigo desligar a Maiara de naturopatia, de obra médico-missionária. E aí, eu queria comentar a respeito do que vocês falaram aqui, né, de como atuar na naturopatia. Vocês falaram bastante coisas, só citar uns pontos aqui que eu anotei. Quando você for, por exemplo, uma opção, né, ser naturopata clínico, atender ali com consultas, você pode focar também, digamos que em especialidades. Uma coisa que as pessoas me procuram, assim, com uma certa frequência, é para tratar crianças, bebês, assim, para ter uma ideia ali, né? E algo mais delicado. E eu fico pensando, cadê, né, terapeutas que focaram em aprender sobre tratamentos para crianças, para gestantes, né? Gestante é cheio de coisinha, não pode isso, não pode aquilo no primeiro trimestre, então, esse cuidado, sabe? Dá para você focar nisso. Deixa eu ver mais que vocês falaram aqui.
o Edivaldo falou bastante coisa interessante também, a questão de colportagem, eu colportei tanto com livros e também com produtos naturais. E é muito interessante como que você consegue abrir a porta da casa de alguém de uma forma bem simples. Você chega ali e se apresenta como um profissional da saúde, e aí você tem alguns produtinhos na sua bolsa para apresentar, fala que você, se a pessoa tem ali diabetes, pergunta, né, se tem colesterol alto, diabetes, a hipertensão, oferece aferir a pressão da pessoa. O pessoal leigo, quando você vai aferir a pressão, já acha que você é doutor. Não, claro, nossa, que, sabe, que honra ter alguém na minha casa para aferir minha pressão. E aí você vai conversando, você fala, posso te dar aqui uma mini palestra de saúde? Aí você fala sobre um remédio. E aí depois, na outra semana, eu voltava lá e falava sobre outro remédio. Depois falava sobre outro remédio, eu sempre ia com alguma dica, oferecia os produtos que eu tinha, tanto livros como produtos naturais, e no final deixava o último remédio, que era confiança em Deus, pegava estudo bíblico. Quase todo mundo aceitava estudo bíblico, né? Então, a pessoa, você vai pegando a confiança ali, a amizade, é algo que flui bem. Fitoterápicos, né? Você também pode produzir fitoterápicos, plantar, aí precisa de um cuidado, de um conhecimento bem bacana aí, porque não dá para manejar e cultivar de qualquer jeito as plantas medicinais. Tem hora, dia, cuidados com o solo, com a planta, a secagem e tudo mais, mas inclusive teve um curso do governo gratuito, maravilhoso, que eu fiz um pedaço, eu comecei a assistir, infelizmente não fiz tudo, mas eu fiquei impressionada com tanta coisa boa de graça, sabe, do governo. E eles falando sobre o manejo e o cultivo das plantas medicinais. E aí, inclusive, uma das professoras é uma farmacêutica do Sul, ela não é adventista, mas ela tem feito um trabalho incrível no SUS, com fitoterápicos e outros tratamentos, terapias integrativas aí no SUS. E dá sim para você estudar, pesquisar e aprender a plantar seus fitoterápicos e a criar esses produtos aí, seja tinturas, seja extratos e tal. Dá para você fazer isso e vender. Cosméticos naturais está muito em alta. Já tem gente fazendo, ensinando a fazer, e também você pode fazer para vender. O próprio SUS aprovou 28, acho que já até aumentou, 27 técnicas de terapias integrativas, né? Na verdade, são as PICs, Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Tem várias técnicas lá, inclusive a naturopatia, a hidroterapia, a fitoterapia está incluída lá. E com essa abertura do SUS, que está crescendo assim, de forma devagar, mas está crescendo no Brasil, eu tenho uma aluna mesmo que conseguiu e está atendendo em postos de saúde como terapeuta. Conseguiu conversar ali com o pessoal da cidade, uma cidade pequena e tudo mais, mas está conseguindo trabalhar. Tem também pessoas que fazem kit detox para vender. A pessoa quer fazer uma desintoxicação, mas não tem condições de parar, ou não quer parar para fazer, não tem tempo, e aí já vi, nós temos alunos que fazem o kit e levam para a pessoa, todo dia ali, o kit já para ela beber, os sucos, as saladas, temos, deixa eu ver, a ideia aqui, que até o Edivaldo colocou, de ir, por exemplo, né, buscar ONGs, prefeituras, sindicato, para fazer uma parceria, sindicato de trabalhadores, você ir lá e conversar. E conheço alguns terapeutas que fizeram isso, que fazem isso, vão, conversam e pedem um espaçozinho ali dentro do sindicato, uma sala para começar a atender. Rapidamente isso se espalha pela cidade, as pessoas começam a divulgar, vai boca a boca, e daqui a pouco você tem uma fila de pessoas querendo fazer consulta com você. Fora o trabalho online também, que tem muita coisa para se fazer dentro do online. E aí eu queria aproveitar, se me der licença, para responder a pergunta do Douglas,
foi aqui em cima, porque eu tinha pensado em algo que encaixa no que ele falou. Cadê a pergunta dele? Aqui, como proceder em caso de pessoas que precisam de ir a um centro de estilo de vida devido a casos críticos, porém não têm recursos? Eu queria tratar com vocês um assunto que é o seguinte: infelizmente, isso não é só mal de adventista, isso é mal do brasileiro, né? Não vou dizer de fora porque eu não sou lá de fora, mas as pessoas têm uma fobia de dinheiro, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Não é uma coisa legal você falar assim, nossa, eu quero ficar rico, eu quero ganhar bem, eu quero prosperidade. É uma coisa assim, sabe, a gente tem que ter uma delicadeza, um cuidado para falar disso. Parece que ter dinheiro é ruim. E é claro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. E eu estou lendo esse livro aqui, Administração Eficaz, fica ao contrário aqui, mas Administração Eficaz de Ellen White, e eu me encantei com o que ela fala. O livro é basicamente falando sobre dinheiro, sobre recursos, sobre como administrar o dinheiro, e ela fala bastante da importância de você buscar ganhar mais e como utilizar isso para a glória de Deus. E ela fala muito aqui no livro que, infelizmente, as pessoas não estão prontas para isso, mas Deus deseja dar riqueza, ele queria muito dar riquezas para o seu povo, mas as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. O egoísmo, o orgulho, a avareza e tudo mais iriam fazer a pessoa se perder. Então, Deus acaba privando. Só que aqui ela fala de alguns textinhos aqui, que eu separei, umas partezinhas, que ela diz o seguinte: Deus, em sua providência, está chamando o seu povo para fora de sua limitada esfera de ação, a fim de que se dediquem a maiores empreendimentos. Outra partezinha aqui. O desejo de acumular riquezas é um sentimento inato de nossa natureza, nela implantado pelo nosso Pai Celestial, para fins nobres. Olha só! Ela falando que o desejo de riqueza foi Deus que colocou na gente para fins nobres. E aqui, eu super recomendo você ler esse livro. É uma surra também, porque ela põe assim, muitos detalhes do porquê que a questão do dinheiro é muito delicada. Mas por que eu falei tudo isso? Porque o Douglas perguntou, né, o que fazer quando a pessoa precisa de um tratamento numa clínica e não tem condições de ir. Nós temos clínicas chiquérrimas, caras, e temos também ambientes muito mais baratos, mais acessíveis, mas mesmo assim tem gente que não tem condições de ir. E é para isso que as pessoas que têm dinheiro são chamadas. As pessoas que têm recursos, que desenvolveram aí empreendimentos e que ganham muito bem, são chamadas para investir na obra, para ajudar os pobres, para sustentar a obra de Deus, o Evangelho, a obra médico-missionária, e para alcançar outros ricos. Eu acho isso muito, muito interessante, porque, querendo ou não, a gente trabalha e se preocupa com o financeiro, porque a gente depende disso para pagar nossas contas, para nos alimentar, para fazermos várias coisas. É claro que tem como ter uma vida autossustentável, bem, digamos que, me fugiu a palavra ali, quando você mora no campo e planta o seu alimento e come ele, e basicamente não depende quase nada da cidade, você vai precisar de poucos recursos. Maravilha, maravilha. Você precisa saber qual é o seu chamado, mas não se detém, ainda mais aqui falando para jovens, né, que é aqui o jovens adventistas empreendedores, não se prenda a uma mente pequena, a uma mente rasa. Ellen White também fala sobre Daniel. Daniel aproveitou a oportunidade, mesmo estando cativo em Babilônia, para aprender sobre as coisas ali do reino, outra língua, e se desenvolveu e foi um homem, né, de grande intelecto.
E esse livro é fantástico mesmo, que você citou. A gente, desde o início das nossas lives aqui, a gente tem recomendado as pessoas que nos acompanham a estarem estudando esse livro. Nós estudamos ele e já informo já vocês que nós estamos preparando uma apostila, né, tratando sobre esses assuntos, né, sobre administração, empreendimento, né. Em breve aí, durante esse ano, a gente já vai ter atualizações para passar para vocês sobre os nossos estudos sobre isso, né. Temos várias pessoas já empenhadas na organização dessa apostila. Estudem os temas, vai ser bastante importante. Agora, a gente já está meio tarde, a gente vai partir para as últimas perguntas. A gente tem aqui uma pergunta bastante interessante, uma pergunta sobre consultas online, né? Como fazer, como desenvolver isso, né, para alguém que... Bom, para mim é diferente por causa da minha profissão. Há pouco tempo a medicina não era permitida ser exercida online. E as pessoas vêm a mim, sim, eu sou terapeuta também, mas as pessoas vêm a mim porque eu sou médico. Então, após a pandemia, a medicina foi permitida ser exercida online. Então, a gente tem feito isso. Na medicina, você tem que fazer um cadastro, tem que usar uma plataforma, usar todos os recursos que o Conselho Federal de Medicina utiliza e desenvolver. Na terapia natural, creio que a maior parte dos colegas podem dizer isso também, você tem que ter uma carta de clientes, você tem que ter contatos, mas em geral a gente precisa ter em torno de 10 mil contatos a 30 mil contatos para conseguir a autossuficiência, porque nem todo mundo vai te procurar o tempo todo, certo? Então, você tem que ter uma base sobre quanto você acha que você precisa ganhar para você ter uma vida digna diante de Deus. Não estou falando de luxo, estou falando de conforto, de uma certa base, para você poder precificar o teu atendimento. Sabendo que tem pessoas que não vão conseguir pagar. Então, quase todos os centros de vida saudáveis fazem isso, você pode pagar com trabalho, você pode pagar utilizando uma filantropia, ou seja, você não paga, utiliza a filantropia. E existem consultas online filantrópicas também. Tá? Eu atendo pessoas sem cobrar nada. Tá? E atendo pessoas que pagam 1/3 do valor da minha consulta. Tem pessoas que pagam R$10, não querem deixar de não pagar nada. Então, existem situações e situações, né? A gente pode fazer. Então, a partir do momento que você tem uma carta de clientes, que você vai expandindo isso ao longo do tempo, você vai tornando o teu nome conhecido, vai fazendo palestras, vai participando de grupos, vai desenvolvendo um trabalho, vai montando um canal no YouTube, etc., você vai se tornando o teu nome conhecido. Tem uma carta de clientes, você tem um preço de consulta. Medicina e salvação é bem claro que o preço das nossas consultas não pode ser igual ao preço de mercado. Tá? É para ser um valor muito mais acessível. Você começa a ter um acesso às pessoas. Aí você vai atender por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet. Tem que ter um meio que você vai dominar e um meio que as pessoas tenham acesso. Hoje em dia, basicamente, o WhatsApp é dos mais utilizados, tá? Mas você pode utilizar outro meio. Você combina um horário com a pessoa, ela entra em contato contigo, ou você com ela, e você faz isso. Você pode lançar mão de questionários online para a pessoa preencher antes, você pode lançar mão entendeu, de formulário, você pode fazer várias coisas que vão instrumentalizar a tua consulta. Material de orientação que você já deixa pronto de antemão. Eu tenho uma lista de 89, 91, não lembro bem agora quantos de orientações que eu tenho, que eu repasso e vou adaptando conforme a indicação da pessoa. Tem algumas coisas que a gente faz, né? Você monta ali a forma de interagir com a pessoa, vai depender se ela mora próximo de você, para você poder ter um contato pessoal, ou se vai ser tudo online, né? Mas, em geral, é mais ou menos isso. Você tem uma carta de clientes, tem um momento de precificar, de fazer o preço do teu serviço, atender ela, entrar em contato, marcar, fazer o atendimento e fazer o segmento. A grande sacada hoje não é só a consulta, mas é um acompanhamento, tá? Um acompanhamento efetivo. Inclusive, se alguém aqui interessa, eu estou cadastrando terapeutas naturais para me ajudarem no acompanhamento dos meus pacientes. Tá? Eu gostaria de, se quem quiser, entre em contato comigo, porque eu preciso indicar, eu preciso de pessoas que me ajudem a acompanhar os meus pacientes.
tá? Para que eles possam ter uma coisa mais próximo do que eu consigo fazer sobre consulta. Continuo com consulta comigo, regular, etc., mas eu preciso de alguém que fique ali, ó, várias vezes por semana, entre em contato. Tá? São formas de fazer. Então, montar serviço, programa de acompanhamento, hoje em dia, a grande sacada, a gente precisa crescer. Tá? E não é porque, eu não vou contar isso para ninguém, porque senão ninguém vai querer comigo. Que é nada, Deus cuida, não vai faltar paciente para nós nunca. Esqueçam isso aí. Tá? Qualquer um de nós vai ter paciente, só tem que fazer o serviço com qualidade para representar o nosso Deus, entendeu? De uma forma agradável ao Senhor, sem despertar a perseguição, sem necessidade, mas sem fugir dela, conforme eu também já havia mencionado antes. Eu acho que o caminho da consulta online é mais ou menos esse, tá? Talvez os colegas possam aí trocar experiência e nos ensinar mais alguma coisa. Em relação a consultas, é exatamente nesse sentido mesmo, né, que o Guilherme falou. É interessante, né, a gente ter uma base para se ter uma consulta online, saber exatamente como que deve ter esse processo desde o início até o final, principalmente sabendo também que muitos clientes, né, a gente chama de cliente, não é de paciente, inclusive a gente chama de cliente, o naturopata chama de cliente. A gente precisa ter essa cosmovisão de que nem sempre em uma consulta a gente vai conseguir trazer os resultados que o nosso cliente precisa. Então, a gente precisa estudar essa questão do caso. A gente vai entrar com a ficha de anamnese, que é aquela entrevista que a gente faz com a pessoa. A gente realmente precisa saber quem é essa pessoa para buscar a causa, para realmente passar um tratamento que seja eficaz. E aí a gente vai ver se realmente a gente vai trabalhar somente em cima do estilo de vida em si, ou se a gente vai passar as terapias específicas. Então, a gente precisa ver essa questão do pós-consulta também, esse acompanhamento, como o doutor Guilherme falou. Mas, em relação ainda sobre consulta, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente que eu gostaria de mencionar aqui. Eu vejo que não é tão vantajoso a gente atender como naturopata. Eu vejo que é mais vantajoso a gente ensinar. E qual que é a diferença? Eu posso fazer uma consulta com o cliente e passar um protocolo terapêutico para 30 dias ali para a pessoa, e realmente a pessoa pode fazer e ela sentir melhoras. Só que essa pessoa ela precisa ser reeducada. Não é em 30 dias somente que ela tem. Eu falei para minha cliente recentemente, eu falei, olha, é um estilo de vida. Não é um tratamento que você vai fazer ali 15 dias, 30 dias, ou sei lá, 60 dias, e depois você vai parar. Então, a gente precisa ter essa cosmovisão de educar a pessoa. Já foi dito aqui, eu quero repetir, a Ellen White fala, educar e educar, né, para se levantar como educadores. Então, muitas vezes vai ser mais vantajoso para conseguir obter esses resultados que a gente quer ter com a mudança do estilo de vida, quando a gente, por exemplo, pode dar uma consultoria. A gente pode fazer uma jornada com a pessoa, por exemplo. No online não tem só essa modalidade de consulta, você pode fazer uma jornada. Como que funciona? Já vi muitos terapeutas fazendo. Você vai ali escolher geralmente uma especialidade, um nicho, um grupo de pessoas, ou uma doença, ou algo nesse sentido. E aí você vai fazer uma jornada ali com ela de 1, 2, 3, 4 meses com uma live como essa aqui, uma chamada de vídeo por Zoom, por Google Meet, com aquele grupo de pessoas, e você vai educar essas pessoas nesse sentido. Tem terapeutas que falam sobre as emoções. Muitas pessoas não mudam a sua alimentação por causa das emoções, a Ellen White já fala isso. Então, aí você vai fazer esse acompanhamento com essas pessoas. Então, assim, tem muitas possibilidades. Eu vejo que a gente pode cair, como terapeuta, nessa ideia de passar terapias
por uns dias e aí a pessoa vai voltar com o mesmo estilo de vida dela. Ela precisa entender que ela precisa mudar a mentalidade dela, o estilo de vida por completo. Então, uma coisa que tem dentro da naturopatia, e é preocupante, a gente precisa se atentar a isso, é que a gente pode passar as terapias por um pouco período de tempo, e se essa pessoa não muda, ela pode até tirar os sintomas, mas não tirou a causa. Então, a gente precisa ter esse cuidado para educar a pessoa realmente no que ela precisa mudar. Então, eu vejo que a gente não precisa só atender, por exemplo, uma pessoa. Você pode atender em grupo online, ou você pode atender presencial também. Então, tem muitas possibilidades dentro dessa educação das pessoas. É possível ter renda trabalhando com naturopatia? Sim, vou falar um exemplo de uma aluna nossa, ela tem até uma live no nosso canal falando sobre isso, ela contando a experiência dela, que ela conseguiu comprar um carro e pagar com naturopatia. E ela falou que ela estava pensando em comprar um Golzinho, um Uno, e acabou comprando uma Duster 4x4 e pagou com naturopatia. Mas, assim, conheço pessoas que tiram 1.000, 2.000, 3.000, até 10.000 reais com naturopatia. Diversos ramos, né? Essas coisas todas que a gente citou. Tem várias coisas que a gente pode fazer para trabalhar com isso. Agora, essa é para finalizar mesmo. Quais os princípios que devem nortear um naturopata missionário? Semana passada eu estava lendo não, estava ouvindo o pessoal do Ellen White Áudio, Pioneiros, colocou, depois vocês podem ouvir também, uma palavra de apelo aos obreiros de sustento próprio. E lá Ellen White fala sobre as pessoas, né, que trabalham com as terapias naturais e outros ministérios e tudo mais. E ela fala que o nosso foco principal tem que ser o espiritual, e o salário, a riqueza e etc. é a consequência. Então, às vezes, o inimigo tenta ir para o excesso de cada coisa, né? Às vezes a gente quer muito um missionário, às vezes a gente é muito aberto, muito bom e acaba não cobrando ninguém. E às vezes também foca só muito no material, então a gente tem que unir os dois. Então, os princípios que vão reger ali a naturopatia os princípios de Deus, da Bíblia, da profecia, que é aquele que Jesus fazia, né? Que andava pelos lugares, curando, pregando, ensinando e fazendo bem. Então, um dos princípios que eu colocaria seria esse, né? Unir a obra médico com a obra missionária, porque eu estava conversando com alguns naturopatas e tal, que às vezes o adventista abre uma loja de produtos naturais na cidade, mas não dá um folheto para os clientes. Um folheto ele não dá. O foco dele é só vender castanha, alfarroba, essas coisas, para ganhar dinheiro, para crescer. E quando a loja não cresce, fica reclamando ainda, né? Então, assim, aí eu já fui em restaurantes muito bonitos, de adventistas, e eu entrei e saí desse restaurante, não tinha uma música, não tinha um folheto, não tinha um livro, não tinha nada que pudesse identificar que a pessoa tinha uma visão adventista, ou um livro, ou, sei lá, qualquer coisa, uma frase de Ellen White, não tinha nada. O restaurante vegetariano era, né, muito famoso e tal, mas era simplesmente para poder conseguir dinheiro. Então, que nós não possamos perder o foco, a gente ter esse equilíbrio de fazer esse trabalho missionário voluntário, né, como o professor Edivaldo falou, ao mesmo tempo ter esse equilíbrio que a irmã aqui do mundo natural, da Natopisia, falou, né, que ele White falou de também ter esses princípios de, se for a vontade de Deus, né, conseguir riqueza para poder ter ações nobres, né. E nós que somos jovens, né, a gente às vezes está buscando no marketing digital, né, com as estratégias de marketing digital, ter isso, os irmãos mais experientes, né, por uma preocupação, cuidado, viu, você está pensando muito em ter mais e mais recursos e tudo mais, mas eles não entendem que isso, muitas vezes, é uma bênção.
porque eu só consigo abençoar pessoas se eu tiver recursos, né? Então, nós possamos colocar esses princípios na nossa vida, a obra médico junto com a obra missionária. Como todos sabem, né, a obra médico missionária, ela é o braço direito do evangelho, e eu gosto bastante de uma ilustração que eu acho que é o Walcross, que como se pronuncia, eu acho que é isso. Ele fala assim, como que você vai abrir uma porta sem usar a mão? Você pode conseguir abrir com o pé, com o cotovelo, mas é muito mais difícil do que você ir lá com a mão, né? E sabendo que o braço direito do evangelho é a obra médico missionária, é dessa forma que a gente alcança muito mais pessoas. E nós estamos aqui neste mundo, nós somos chamados como adventistas para cumprirmos essa obra, para glorificarmos a Deus. E através da glorificação de Deus, a gente utilizando aí a saúde, a gente tem uma porta de entrada incrível para levar o evangelho para as pessoas, para levar o amor de Deus às pessoas. E olha, não vejo como pregar o evangelho, nem como, né? A maioria das pessoas ainda fazem isso, pregam o evangelho sem a obra médico missionária, mas é muito mais dificultoso. A igreja estaria muito mais cheia se estivesse fazendo do jeito certo. E realmente aqui o foco é Cristo. A nossa base deve ser Cristo. E agora também comentando um negócio aqui que eu vi essa pergunta, não lembro se foi aqui ou se foi no grupo, como saber se é o meu chamado, foi algo que resolveu para mim. Você precisa entender um pouco sobre você e quais as coisas que você faz bem, que você gosta de fazer e que são da vontade de Deus, né? Claro, quais foram os dons que Deus te deu? Mas eu não sei quais foram os dons. Quais são as coisas que você gosta de fazer e você faz bem, que te encantam? Isso são talentos natos seus, são características suas, porque uma pessoa é diferente da outra. E aí, quando você tem esse amor pela questão da saúde, por qualquer coisa da saúde, você já tem uma grande abertura aí para usar a obra médico missionária, porque qualquer profissional de saúde consegue entrar na naturopatia e trabalhar com isso. Mas o chamado foi como o Dr. Guilherme falou, e outros aqui também comentaram, o chamado é para todos, todo membro da igreja é chamado para cumprir a obra médico missionária, para viver isso, para ensinar isso. Então, a gente está atrasado. A gente precisa correr atrás e fazer o que precisa ser feito. Mas é claro, né? Uns para professores, uns para pastores, outros para cantores, outros para médicos, para terapeutas, por aí vai. Um centro de vida saudável precisa de pessoas na administração, na limpeza, entendeu? Precisa de pessoas na horta, precisa de pessoas em vários locais. Então, a obra médico missionária não é apenas aquele que aplica tratamentos. É que Deus é que cura o ser humano. Em Ciência do Bom Viver, página 112, tem um capítulo específico para isso, o capítulo 7. A cura vem de Deus. Se você ficar parado, você vai ser curado, independente do que um terapeuta possa fazer. Não me entenda mal. Segundo Crônicas, capítulo 20, Jeosafá ficou sabendo que edomeus ou moabitas, amonitas e outro rei vinha contra ele e ele resolveu fazer um jejum. E após o jejum, o Espírito do Senhor desceu sobre um profeta, sobre um homem. E esse homem disse para Josafá, depois da oração de Josafá. Josafá orou assim: Senhor, mas o Senhor não deu para Abraão, para os seus descendentes essa terra? Essa foi uma promessa de Deus. Depois ele orou novamente e falou:
o senhor não disse que se orássemos aqui nesse templo que não teria pestes, nem fomes e nem inimigos? Então ele orou em cima das promessas. Então nós encontramos 2 pontos. 1, jejuar. 2, orar. E o terceiro ponto foi o homem de Deus que falou para ele. Deus disse, ficai-vos postado. Postado é um poste, é parado. Eu, quando dava aula para crianças, eu vi uma situação de risco muito grande, eu falava, estátua. E eu já tinha avisado eles que se alguém não ficasse estátua, na quadra não poderia jogar, teria que ficar sentado um tempo na arquibancada. E eles odiavam isso. Então, quando eu falava estátua, todos os alunos paravam. Então, olha o que Deus está falando para nós. Postai-vos. Fique parado. Quando você está vendo uma situação muito difícil para tratar uma pessoa, ou uma família, ou um profissional tentando impedir, como eu levei uma jovem para um sítio uma semana, e aí uma enfermeira tinha arrecadado dinheiro com a comissão da igreja para pagar uma semana no sítio, e chegou lá, ela viu ela caminhando. Aí ela falou assim, não, eu não posso voltar aqui, porque senão eu vou ser processada que eu sou enfermeira. Eu falei, para, pensa bem o que você está falando. Quem vai processar o professor Edivaldo por ensinar uma pessoa a comer fruta? Quem vai processar o professor Edivaldo por ensinar uma pessoa a beber água? Ou quem vai processar você por ensinar uma pessoa a caminhar? E ela parou para pensar um pouquinho. Então, que Deus abençoe os seus projetos e principalmente essa palavra, empreender. O empreendedorismo para o cristão é quando chega no objetivo final, que é trazer as pessoas aos pés de Cristo. Amém. Amém. Gente, só para finalizar, vocês têm que fazer. Nós temos que fazer um congresso só de médicos missionários aí, desse ramo que vai ser fantástico. Tem muito o que falar e, como o Carlos falou, eu passaria até da meia-noite aqui. Bom, mas vamos finalizar. Vamos fazer uma oração, porque a gente também tem que cumprir os 8 remédios naturais, né? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa live, essa troca de experiências, essas dicas fantásticas que realmente são sabedoria que vem do céu. O Senhor tem nos instruído a respeito de cada um desses detalhes. E nós te somos gratos e rogamos ao Senhor que ajude cada um daqueles que estão assistindo essa live agora, que vão assistir depois, que vão estar acompanhando de alguma forma, Senhor, que o Senhor toque o coração dessa pessoa, abençoe ela, fortaleça e dê sabedoria para os seus empreendimentos, para ele empreender os seus talentos, os seus dons que tem hoje, para que possa salvar almas e possa alcançar o objetivo final, que é avançar o teu reino e ver logo o Cristo voltar. É para isso que estamos aqui. É para isso que nos reunimos e clamamos ao Senhor a tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Parabéns pela Boa iniciativa, noite. pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.